Boa tarde a todos. Essa aula é sobre tira dúvidas de programação, de modelagem de programação linear, ok? Então, vamos partir aqui para a leitura do exemplo 1 e 2. Então, vejamos. Quando eu tenho... Só um minutinho. Ó. Associado ao artigo 1, eu tenho a quantidade. Artigo 1, eu tenho a quantidade. X1. E associado ao artigo 2, eu tenho a quantidade a ser produzida do artigo 2, x2, é quantidade. Quantidade. São as variáveis de decisão, tá certo? É o que eu preciso determinar. Aí, na função objetivo, que eu quero maximizar ou minimizar, no caso aqui é o lucro. Para cada unidade x1 que eu produzo, eu ganho R$200. Então, fica 200 vezes x1. Para cada unidade x2 do artigo 2, que é a quantidade x2, que eu produzo do artigo 2, eu ganho R$300. Então, fica x2 vezes 300. Total do lucro, x200 x1 mais 300 x2. Todos ouvindo aí? Entenderam essa parte? Sim, professor. Pronto. Então, vamos identificar aqui no problema da marcenaria. Só um minutinho. Enganchei aqui, só um instantinho. Então, na marcenaria, quem são as variáveis de decisão? Eu acredito que seja a quantidade de mesa e a quantidade de armário, x1 e x2. Quem falou, por favor? Ana Carolina. Ana Carolina. Alguém tem essa mesma opinião? Concordo com a... Eu comentei assim também. Pronto. A fábrica, a marcenaria, produz mesa, não é isso? E armário. Mesa e armário. Então, para a mesa, eu quero saber quantas mesas. Então, x1, quantidade de mesas. E para armário, eu quero saber quantos armários vou produzir. Então, isso aqui é a quantidade de mesa. E aqui é a quantidade armário. Armário. E aí eu quero maximizar, né? Maximizar o lucro, não é isso? Então, é maximizar o lucro. Como é que eu escrevo a minha função lucro? Vou chamar de Z, sendo igual. Vamos passar aqui para a questão. Onde é que tem essa informação sobre o que eu ganho com mesa? Para cada unidade de mesa, eu ganho quanto? Pode falar. Alguém, 4 unidades monetárias. 4 unidades monetárias para cada mesa. Então, como é que fica o total de lucro por mesa? 4x1. 4x1, 4 vezes x1.
Se eu vendo uma mesa, eu ganho R$ 4. Se eu vendo 2 mesas, fica 2 vezes 4, R$ 8. E assim por diante. Da mesma forma, é com armário. Quantos reais eu ganho com armário? R$ 1. R$ 1. Então, eu tenho lucro com mesa, mais lucro com armário. Então, como é que fica o lucro? Maximizar o lucro como sendo igual aqui. 4x1 mais 1x2. Oi? 4x1 4x1 mais 1x2. mais 1x2. Todos podem participar aí da aula, viu? Pode fazer os comentários. Mais 1 vezes x2. Ok. Sujeito a certas restrições. Bom, eu não posso maximizar o lucro de forma indiscriminada. Concordam? Né? Eu tenho que ver quais são os recursos disponíveis. Quais são os recursos disponíveis que eu tenho? Madeira e mão de obra. Madeira e mão de obra. Consequentemente, isso vai gerar duas restrições, tá certo? Então, eu vou Professor, colocar aqui. Oi. as restrições vão ficar em função de X1 e X2 também? Também, porque você não gasta madeira para a quantidade de mesa e de armário. Entendi. Foi nessa Verdade? parte que eu fiquei em dúvida. O comecinho ainda deu certo, mas o resto. Porque você, para produzir mesa e armário, você vai precisar o quê? De madeira e mão de obra, na verdade? Então, serão as restrições do modelo. A realidade é essa, você tem uma quantidade limitada de madeira e mão de obra para fazer a mesa e armário. Aí, vamos olhar aqui o problema. Qual é o recurso disponível de madeira? Quanto eu tenho? 12 12 metros quadrados, não é isso? Mas isso aí eu vou poder usar no máximo ou no mínimo 12 metros quadrados? No máximo. No máximo. Aí representa qual símbolo matemático? O máximo. menor ou igual. Menor ou igual. Então, a madeira eu vou usar no máximo menor ou igual a 12 metros quadrados. Concordam? Sim. E mão de obra? Quanto eu tenho disponível de mão de obra? 8 horas homem. 8 horas homens. No mínimo ou no máximo 8 horas disponíveis? Mínimo igual? No mínimo 8 horas? No máximo. No máximo. No máximo, né? Certo? Se fosse no mínimo, eu teria disponível 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas, mas diariamente, deixa eu ver, essa produção é diária? É diária, programação diária. Tá vendo? Programação diária. Eu não vou ter 36 horas disponível diariamente. Então, é no máximo. No máximo, 8 horas disponíveis. Então, eu tenho no máximo menor ou igual a 8 horas disponíveis de hora homem, ok? Bom, agora a gente vai ver o total de recurso utilizado de madeira, tá certo? Aí eu tenho que verificar o quê? O quanto que eu uso de madeira para produzir mesa, ou seja, com relação a X1, que é a quantidade de mesa, e o quanto que eu uso de madeira quando eu trabalho com armário, com a quantidade de armário. Quantidade de armário, certo? Então, para cada unidade de mesa, vezes o que eu uso de madeira. Aí, mais cada quantidade de armário, vezes o que eu uso de madeira. Eu somo os dois, eu tenho um total de uso de madeira. Tanto para produzir X1 quantidade de mesa, quanto X2 quantidade de armário. Entenderam essa explicação? Repete, por Sim. favor. Agora vamos ver aqui nos dados. Aqui eu tenho o total disponível de madeira, 12 metros quadrados, e eu quero saber quanto que eu vou usar de madeira.
tanto para mesa quanto para armário. Ó, para fazer uma mesa, gasta-se 2 metros quadrados de madeira. Então, como fica essa relação aqui? Quantidade de madeira utilizada para mesa. Quando eu trabalho com mesa. 2x1. 2x1. 2 metros de madeira, x1. Pense aqui, olha. Se eu produzo uma unidade de mesa, eu gasto 2 metros de quadrados de madeira. Se eu produzo 2 mesas, fica 2 vezes 2, 4 metros quadrados que eu uso de madeira. Se eu trabalho com 3 mesas, a produção de 3 mesas, eu gasto 3 vezes 2, 6 metros quadrados de madeira, certo? A mesma ideia para armário. Isso se eu realmente precisar de madeira para armário. Nesse caso, é óbvio que sim. Então, se eu produzo um armário, quantos metros quadrados eu uso de madeira? 3. 3. 1 vezes 3, 3. Se eu produzo 2 armários, quantos metros de madeira quadrados eu uso? 6. 2 vezes 3, 6. E assim por diante. Então, vai ficar 2x1, né? 2 vezes a quantidade de mesa, mais 3 vezes a quantidade de armário. 2x1 mais 3x2. Concordam? Sim, professor. Então, aqui fica 2 x1 mais 3x2. E para mão de obra? Vamos olhar os dados e digam como é que fica agora. Para mão de obra. 2x1 mais 1x2. 2x1 mais 1x2. Para cada mesa que eu produzo, gasto 2 horas homem de mão de obra. Então, 1x1 vezes 2 fica 2x1. Para cada armário, unidade de armário que eu produzo, eu gasto 1 hora homem de mão de obra. Então, x2 vezes 1, ou seja, 1x2, né? Então, fica 2 da hora homem vezes x1 mais 1 da hora homem vezes x2. 2x1 mais 1x2. Então, 2x1 mais 1x2. Tudo multiplicando, né? Obviamente. Ok? Então, acabei aqui, ó. Isso aqui é o total de madeira utilizado, tá? É um total utilizado com mesa, mais um total utilizado com armário. Somando os dois é o total de madeira, que deve ser usada no máximo em 12 metros quadrados. Aqui, nós temos o total hora-homem. Um total hora-homem para cada unidade de mesa, mais um total hora-homem para cada unidade de armário. Somando os dois, tem o total de hora-homem, que é, no máximo, 8 horas homem diário, né? No máximo 8 horas que está disponível. A gente para por aqui ou tem mais alguma restrição no modelo? X1 e X2 tem que ser positivo, ou seja, maior ou igual a 0. Na verdade, não negativo. Não negativo inclui o zero. Positivo é quando não inclui o zero. Pode ser, a solução admite o zero como solução ótima também. Então, x1 é maior ou igual que zero. X2 maior ou igual que zero, tá? Que é a não negatividade. Todo problema de programação linear tem essa restrição de não negatividade. Certo? Pronto. Então,
resumindo, nós temos que maximizar o lucro, que é Z igual a 4x1 mais 1x2, sujeito às restrições, né? 2x1 mais 3x2 menor ou igual que 12, que é a restrição de madeira, e 2x1 mais 1x2 menor ou igual que 8, que é a restrição de mão de obra, e as restrições de não negatividade, x1, x2 maior ou igual que 0. Ok? Então, assim, fica resolvido, né, mais um exemplo aí de programação linear, né, para modelagem de programação linear. Veja que aqui a gente não está resolvendo o problema, tá? A gente está apenas modelando um problema real, tá? É a modelagem matemática que recaiu numa programação linear, certo? Por que a programação linear? Porque é maximizar uma função objetivo, que é esse Z, sujeita a restrições. E é linear porque tanto a função objetivo quanto as restrições são lineares, né? 4x1 mais 1x2 não é uma fórmula linear. Para tu fazer um depósito naquela conta do Banco do Bradesco. Alguém vazou um áudio aí, né? Ó, então, tanto a função objetivo é linear, quanto as restrições são lineares, certo? A gente depois pode perceber que a gente pode traçar retas, depois, quando a gente for fazer uma solução gráfica desse problema, tá? A gente vai perceber que a gente vai traçar retas. Então, são funções lineares, né? Bom, o x1 pode ficar em função de x2, e a gente vai perceber que é uma função linear, tá certo? Ou, o contrário, x2 em função de x1, e aí fica uma relação linear, tá? Se fosse aqui x1 ao quadrado mais 1 vezes log de x2, aí então seria uma função não linear, porque x1 ao quadrado já é quadrático, log de x2 já é uma função logarítmica, não é linear, certo? Então, já seria outro problema, não seria de programação linear. Poderia ser até de problema de otimização, otimizar uma função objetivo sujeita a restrições, mas seria não linear, ok? E tem técnicas de programação parecida, que é programação inteira, onde x1, x2 só pode receber valores inteiros como solução, tá? E aí tem a programação não linear também, é outro tipo de problema de pesquisa operacional, tá certo? Tá. Perguntas? Perguntas? Eu só acho que a dificuldade foi só definir as variáveis de decisão. As variáveis de decisão. Pronto. Você, lendo o problema, tá? Você procura verificar quais são as variáveis, as quantidades que você precisa determinar. E você busca, tem interesse em determinar. Então, no primeiro exemplo, foi o quê? A quantidade 1. Então, é x1. x1 é a quantidade. É uma quantidade que você quer determinar. É uma incógnita, né? É uma quantidade que você desconhece e deseja saber qual seria o valor para ela, tá? De maneira que a função lucro seja máxima, ou função custo seja mínima, tá? Eu falo lucro e custo, mas pode ser qualquer outra função que não seja lucro e custo. Pode ser outra função aí que de interesse em maximizar ou minimizar, tá certo? Então, no primeiro exemplo, eu tinha artigo 1, artigo 2. Eu queria saber de quantos artigos 1 e quantos artigos 2 eu quero produzir, certo? Então, é x1, quantidade de artigo 1, x2, quantidade de artigo 2. No caso da marcenaria, eu queria determinar a quantidade de mesa e a quantidade de armário para maximizar o lucro. Então, x1 é a quantidade de mesa, x2 quantidade de armário. A partir daí, no segundo passo, é que você constrói a função objetivo. É lucro, por exemplo. Então, eu vejo quanto eu ganho para cada unidade de x1, né? x1 é uma quantidade, então é uma unidade, é um número, maior ou igual que 0, né? Aí, para cada x1, eu ganho tanto. Então, eu tenho total de lucro com o artigo 1, ou com a mesa. Mas para armário, para cada unidade x2 de mesa, eu tenho tanto de lucro. Então, eu ganho isso com armário.
somando as duas quantidades, eu tenho total, lucro total. Né? Poderia ser um custo total também, um custo. Aí, sujeito às restrições. Quando partir para restrições, né, aí vocês colocam em cada linha quais são os recursos que você tem no problema, quais são os recursos disponíveis. No nosso problema da marcenaria, eu tinha o recurso madeira e eu tinha o recurso mão de obra. Então, isso vai gerar duas restrições. Ah, mas eu tenho no máximo disponível 12 metros quadrados para madeira, então menor ou igual. O máximo, menor ou igual. Se fosse no mínimo, seria maior ou igual. Mão de obra, eu tenho no máximo 8 horas homem, então menor ou igual. É no máximo, menor ou igual. No máximo, 8, menor ou igual que 8. Se fosse no mínimo, maior ou igual. No mínimo, maior ou igual que 8, se fosse. Tá? Aí aqui eu tenho que colocar o total de madeira utilizado com mesa, mais total usado com armário. Como X1, X2 são as quantidades, ó, mas eu uso para cada unidade de mesa, 2 de madeira. Então, 2x1.